Trilho do Discipulado. Conhecendo a vida em Cristo. Lição 2. Práticas devocionais. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mateus 6, 5. Aonde vamos? Refletir sobre alguns aspectos do relacionamento do discípulo com Deus. Largada. Esta é a segunda lição da nossa terceira fase do trilho do discipulado, que trata da vida em Cristo. Nela, trataremos sobre 3 práticas devocionais muito importantes e que sempre estiveram presentes na vida dos discípulos de Jesus durante a história. A oração, o jejum e a leitura da Bíblia são práticas cristãs vitais para a saúde de todo cristão. Estudemos com mais detalhes. A prática da oração. Para Jesus, todos os seus discípulos seriam pessoas de oração. Mateus 6, 5. Podemos definir a oração, à luz dos ensinos bíblicos, como uma comunicação genuína e pessoal com Deus. Mateus 6, do 5 ao 6. Não oramos para que Deus descubra as nossas necessidades. Mateus 6, do 7 ao 8. Pois Ele já o sabe antes mesmo de nos dirigirmos a Ele em oração. Orar é o meio pelo qual expressamos a nossa dependência e confiança em Deus, e um meio através do qual nossa confiança pode crescer. A oração é possível por causa da mediação de Jesus. 1 Timóteo 2, 5. A obra de Jesus nos dá a confiança para chegarmos até Deus. Hebreus 10, do 19 ao 20. A Bíblia ensina que nossas orações devem conter adoração, Mateus 6, do 9 ao 10, gratidão, Mateus 6, 11, Salmo 103, 2, confissão, Mateus 6, 12, intercessão, João 17, 15 e súplica, Filipenses 4, 6. Ensina de igual modo que elas devem ser contínuas e perseverantes. 1 Tessalonicenses 5, 17, Colossenses 4, 2. Em todo o tempo devemos orar em nome de Jesus, isto é, devemos orar segundo a sua vontade. João 14, do 13 ao 14. 1 João 5, do 14 ao 15. Crendo que Ele pode nos atender. Tiago 4, 2. Lucas 11, do 9 ao 10. 2 Coríntios 1, 11. Devemos confiar na vontade soberana de Deus. Lucas 22, 42. Quando uma oração nossa não é atendida. Pois, às vezes, Ele nos diz não. Tempo para a reflexão. Qual o principal objetivo da oração? Fazer Deus mudar de ideia ou crescermos em nosso relacionamento com Ele? O exercício do jejum. Na Bíblia, existe uma relação muito estreita entre oração e jejum. O jejum é um exercício bíblico legítimo e sempre esteve entre as práticas cristãs através dos séculos. Jesus, no Sermão da Montanha, ensinou sobre o jejum. Mateus 5, do 16 ao 18. Jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos, em certos dias, por prescrição médica, religiosa, etc. Na Bíblia, o jejum está ligado a uma abstinência de alimentos, sempre com fins espirituais. Quando jejuamos, renunciamos às exigências naturais do organismo, junto com o prazer de comer, para dependermos totalmente de Deus. Confessamos, com o jejum, que dependemos somente do Senhor. Ele aumenta nosso senso de humildade e de dependência, pois a fome nos faz ver o quanto somos limitados. Quanto ao tipo e à duração do jejum que se deve praticar, lembramos que isso é algo extremamente pessoal. Na Bíblia, nos relatos de servos de Deus que jejuaram, os períodos foram diferenciados. De um dia, Juízes 20, 26, Neemias 9, 1.
De 3 dias, Esther 4:16, Atos 9:9. De 7 dias, 1 Samuel 31:13, 1 Crônicas 10, do 11 ao 12. De 21 dias, Daniel 10:3, Deuteronômio 9:9, 1 Reis 19:8, Lucas 4, do 1 ao 2. Os tipos de jejuns também foram diferenciados. Destacamos pelo menos 3. Primeiro, o jejum normal. Este é o tipo de jejum em que o indivíduo se abstém de alimentos, mas continua ingerindo água. Lucas 4, 2. O segundo tipo de jejum também praticado é o que chamamos de jejum parcial. Neste, suprimem-se certos tipos de alimentos por certo período de tempo. Daniel 10, 3. O terceiro tipo de jejum, encontrado em alguns exemplos bíblicos, é o que chamamos de jejum total. Neste, conforme o próprio nome sugere, a abstinência é total, tanto de alimentos quanto de água. Esther 4:16, Atos 9:9. Ressaltamos aqui que, segundo os especialistas, o corpo humano resiste até 40 dias sem a ingestão de alimentos, mas não mais do que 3 dias sem o consumo de água. Por isso, o jejum total nunca deve durar mais do que 3 dias. Tempo para reflexão. É correto jejuarmos como uma maneira de barganhar com Deus, isto é, querermos algo dele e jejuarmos como moeda de troca para conseguirmos? A leitura bíblica. Conforme já estudamos neste trilho de discipulado, a Bíblia Sagrada é um livro importantíssimo para nós, cristãos e seguidores de Jesus. Ela é a palavra inspirada de Deus, 2 Timóteo 3:16 ao 17, 2 Pedro 1:21, e útil para nos ensinar a entender e viver a vontade de Deus. Exatamente por isso, é muito importante que todo discípulo de Jesus possua como hábito ler as Escrituras. Leia sem pressa. Não se atenha à quantidade da leitura, mas à qualidade dela. Olhe para o texto com calma, marque o que chamar a sua atenção. Use as margens da Bíblia para anotar alguma lição de vida. Se quiser, pode ler o texto noutra versão. Lembre-se sempre de orar antes de ler. Peça que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Salmo 119, 18. Além de ler, medite. Reflita sobre o que você leu. O Salmo 1, 3 diz que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite é como uma árvore que cresce à beira de um riacho, produz fruto no tempo certo. Além de ler e meditar, memorize a palavra de Deus. Guarde na sua mente o que você leu e meditou. Se não puder gravar o texto em si, grave ao menos o seu ensino ou a sua lição principal. Armazene no seu coração. E, principalmente, viva a palavra de Deus. Tiago 1:23. Tempo para a reflexão. Apenas crer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta, sem conhecer e vivenciar os seus ensinos, pode nos ajudar a crescer na vida cristã? Chegada. Neste estudo, refletimos sobre algumas questões ligadas ao nosso relacionamento com Deus. Oremos sem cessar e com confiança. Jejuemos para mostrar o quanto precisamos de Deus. Leamos com afinco e atenção a Escritura Sagrada e vivamos no dia a dia seus ensinos. Fazendo isso, cresceremos cada vez mais na vida que Cristo nos deu.